Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira, o podcast que dá vez, voz e protagonismo ao agronegócio. Antigamente, quando se pensava em casas de fazenda, o que vinha na mente era algo rústico e simples. Mas hoje as propriedades rurais refletem estilo, conforto e identidade. As casas deixaram de ser apenas um lugar de apoio e tornaram espaços de convivência, acolhimento e conexão entre gerações. E é sobre essa transformação que nós vamos falar no episódio de hoje. Antes de começarmos, eu quero convidar você que está nos assistindo ou nos ouvindo a deixar aqui no nosso YouTube o seu like, o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal para não perder nenhum episódio. Comente também o que você gostaria de ver aqui no Agro de Primeira. Lembre-se que nós também estamos disponíveis agora no Spotify. E siga o nosso perfil no Instagram, @agrodeprimeirapodcast. Para essa conversa de hoje, eu recebo a designer de interiores, Rafaela Campanati. Rafaela é apaixonada por criar casas com alma, identidade e significado. Ela desenvolve projetos que traduzem a essência de quem vive cada espaço. Seja muito bem-vinda ao Agro de Primeira, Rafaela. Obrigada, Adriane. Uma honra receber esse convite para bater esse papo aqui com vocês. Primeiro, para começar, eu queria entender de onde... Nós estávamos falando aqui, né, antes de começar, sobre o dom, né, desse olhar para o design, para a decoração. De onde que veio, né, esse amor seu pelo design de interiores? Olha, meu caminho foi um caminho meio cintuoso, assim, cheio de curvas, né? Eu sou advogada de primeira formação. Trabalhei durante um tempo com advocacia, depois dei aula na faculdade. E aí eu estava ficando muito insatisfeita, eu falo, muito presa dentro de uma caixinha e eu precisava ter uma válvula de escape, assim, né? E não estava legal. E aí eu comecei a trabalhar com decoração de eventos. Trabalhei 10 anos com as festas. E chegou uma hora que aí eu comecei. Decora a casa da minha sogra, decora o consultório do meu cunhado. E aí a minha mãe começou. Minha filha, você precisa estudar, porque o mercado só vai respeitar quem estuda, né? E aí eu descobri essa vocação, falo que Deus me permitiu essa descoberta em tempo, graças a Deus. E aí fui fazer o curso de design de interiores, mas eu acredito que isso foi nutrido na minha infância, na minha adolescência, pela minha mãe. Minha mãe veio do sítio, né? Ela morou muito tempo no sítio, em Minas, e ela trazia muito essas histórias, trazia muita memória afetiva dessas lembranças, né? De um tacho que ela falava que era a cara do avô dela, enfim. E então eu acabei vivendo isso dentro de casa, né? Minha mãe gostava muito de cuidar da casa. Assim que ela pôde, ela contratou uma profissional para poder fazer a nossa casa, né? O projeto de interiores. Então acho que veio muito dela essa essência aí. E nós vamos falar hoje muito assim sobre essa questão da arquitetura do design de interiores nas fazendas. Então, assim, na verdade, você tem uma relação com o agro, né? Eu acho que todas as pessoas, se a gente voltar, e quem não está diretamente, mas uma ou duas gerações, de alguma forma está conectado com o agro, né? Eu falo que que não tenho nada a ver, que eu não entendo nada, mas se a gente for olhar lá para trás, realmente, no fundinho, minha mãe tinha um pezinho assim. E para a gente falar um pouco sobre esse design de interiores, né, dentro das propriedades, qual que é a mudança que você percebe assim, no perfil dessas propriedades rurais, falando nessa parte assim nos últimos anos, né? Como eu falei, antigamente, a casa de fazenda, é rústico, é simples. Quando tinha, né? Porque eu falo que meus pais vieram, era barraca de lona. Então, assim, aí era casa de madeira, depois, né? E hoje não. Hoje, quando nós falamos de casas de fazenda, assim, tem fazendas com casas maravilhosas, né? O que é essa principal mudança que aconteceu? Eu penso assim, as fazendas deixaram de ser um ponto só de uma atividade comercial, profissional, né? Antigamente, a fazenda você ia para trabalhar e aquela casa ali era o mínimo só para te manter lá, né? Te dar uma condição de levantar todo dia e trabalhar. E hoje eu vejo que os projetos têm buscado, além dessa função,
né, da funcionalidade, tem buscado estética e tem buscado identidade. Eu sinto que existe hoje um movimento de orgulho de ser do agro, né? Acho que principalmente no nosso estado, um estado em que o agro é uma parte importantíssima da nossa economia. E eu acho que eu vejo isso. As pessoas hoje, eu vejo por vocês, né? Pelas mulheres do agro, batem no peito e se orgulham, né? Dessa profissão. E eu acho que isso, cada vez mais, existe essa vontade de trazer essa identidade para dentro das casas, né? Eu vejo isso. E o que esse produtor, essa produtora rural busca hoje quando ele pensa em construir ou reformar uma casa na fazenda? Ele busca praticidade ou ele busca a beleza ou é tudo junto? A tecnologia também, porque eu acho que a gente une o rústico com o tecnológico. Eu acho que é a junção, é esse equilíbrio. As casas existe hoje a presença da tecnologia, que eu acho que não tem nem como escapar mais disso, né? Essa tecnologia é viva e presente nos projetos. E essa junção de uma função com o aconchego. Então, eu preciso... quando ele me traz essa necessidade, ele quer ter uma casa onde ele possa receber até um funcionário ali no final da tarde para despachar alguma coisa, para resolver alguma questão. Mas ele quer também ter um aconchego para receber a família, para receber os amigos, os espaços de convivência que são muito presentes, né, nas fazendas. Sim. Então, eu vejo essa necessidade de fazer esse equilíbrio, né, de ser um local para trabalhar, mas também ser um local para viver. Qual que é a principal diferença entre fazer uma casa urbana ou uma casa do campo? Para mim, Adriane, assim, a forma como eu vejo o design, para mim, não tem diferença, a não ser assim, que numa casa de fazenda eu consigo potencializar o lado rústico um pouco mais. Mas eu tenho um pezinho no rústico que eu não consigo largar ele. Então, eu acho que as casas nas cidades podem ter uma cara de casa de fazenda. A minha casa tem uma pegada de rústico bem importante, assim. Porque eu gosto muito dessa mescla de um rústico com um clássico. Então, a gente vai dosando. É lógico que uma casa na fazenda, eu posso aumentar o volume um pouquinho desse rústico, né? E eu acho que a grande sacada também de uma casa no campo é que eu tenho muito mais essa área externa para integrar no meu ambiente, né? Então, eu conto com essa paisagem no entorno e eu vou me valer disso para fazer o projeto ficar ainda mais interessante, né? E aqui na cidade, a gente tem isso de uma forma mais limitada. Você falou do seu estilo, né? Eu queria que você falasse, então, o que define o estilo da Rafaela Campanati? Acho que o estilo da Rafaela Campanati é um pouco de tudo. É uma mistura daquilo que me faz sentir. Eu acho que a gente... Assim, o nosso escritório trabalha muito mais... não trabalho com tendência, né? Para mim, tendência... eu ando até na contramão da tendência. Acho que tudo aquilo que desperta um sentir, realmente, é o que a gente traz no nosso trabalho. Então, a gente tem essa mistura muito forte de clássico com rústico, que eu acho que isso é a base do nosso trabalho. E aí, muitas pitadas de identidade, de autenticidade. Então, eu vou ter um toque dos elementos naturais, que é uma coisa forte, né? Que entra nessa parte do rústico que eu estou te falando. Mas de uma forma autêntica, com cores, com muita mistura de estampas, que eu acho que também é bem característico. É um estilo que aconchega, um estilo que abraça, acho que é isso. E você, existe algo pelo qual você é mais procurada? São mais casas, ou apartamentos também, ou corporativo ou não? Você tem um estilo que mais... eu acho que quando o cliente chega no escritório, com pouquinho tempo de conversa, eu já entendo o que ele foi fazer lá. Uhum. Ele busca, mesmo que comercial, eu estou fazendo uma clínica, uma sala clínica de uma psicóloga, e é engraçado que ela quer trazer para o consultório a cara de casa. Então, acho que eles buscam com essa intenção, de um projeto que tenha alma, que tenha cara de casa de verdade. A regra é essa. Aconchego, Porque eu acho que é isso que a gente tem conseguido imprimir nos nossos projetos. E, graças a Deus, essa identidade
ela fica bem visível para as pessoas. Então, a maioria dos nossos clientes, quando vem, é difícil vir um cliente minimalista. Ai, Rafaela, eu gosto de pouca coisa, muito difícil. E quando gosta, tem projetos que a gente vai fazendo e ao longo do caminho, esse projeto no final vai ganhando mais corpo, porque o cliente também, durante aquele período que está com a gente, ele também começa a olhar para coisas um pouquinho mais vívidas, assim, e ele começa a se encantar também. Então, a grande maioria são projetos maximalistas e cheios de sentimento. Voltando para essa questão das fazendas, né, desses projetos de fazenda, existem os maiores erros que você identifica quando você encontra nesses projetos rurais? Para mim, o maior erro, assim, eu acho que tudo num projeto começa com uma escuta muito ativa, muito atenta, né, da necessidade desse cliente. Então, eu penso assim, cada cliente é único e cada cliente tem uma demanda específica. Então, por exemplo, se é um cliente que vai atender muitas pessoas em casa de uma forma profissional, eu preciso olhar para esse cliente com cuidado, porque eu vou ter que criar um ambiente, ainda que ele não seja separado dessa sala de convivência, dessa cantina, enfim, que ele vá poder receber esse fornecedor, esse colaborador, com uma certa privacidade, né? Ao mesmo tempo em que a família dele está ali comendo alguma coisa, enfim. Então, eu acho que o grande erro é não ouvir a vontade do cliente e olhar para esse projeto de uma forma basicamente estética. Eu acho que a gente, como profissional, não pode olhar só para a beleza, né? A gente está aqui também para olhar para a beleza, mas a principal palavra precisa ser função. E outra coisa talvez seja dar as costas para o entorno dessa casa, né? Porque eu acredito que esse entorno é o que os agricultores, que esse cliente, esse produtor rural tem de mais rico, né? É dali que ele tira toda a subsistência dele. Então, eu acredito que não levar isso em conta também seja um erro. Existe algo que você fala assim, isso aqui não pode faltar numa casa de fazenda? Ai, meu Deus, vai existir muita coisa, assim. Eu acho que esses elementos naturais precisam existir, sabe? Para criar essa conexão com a natureza, essa conexão viva mesmo, né? Então, essas plantas dentro de casa, um piso cerâmico mais geladinho, que vai trazer também um conforto térmico, não só visual, né? Mas um visual que seja mais ligado à terra, eu acho que faz todo sentido. E eu acho que hoje uma casa para alguém do agro não pode deixar de ter também essa questão da tecnologia. Porque é uma coisa que ele vai precisar no trabalho, no dia a dia. Então, a gente tem que fazer essa... A gente tem que ter olhar para isso, né? Tem que cuidar com isso. Você falou, né, das cantinas, né? Eu falo que principalmente aqui no Mato Grosso, no Centro-Oeste, né? Goiás também, eu sou de Goiás. São muitos gaúchos que vieram, né, para cá no agro. Então, tem a famosa cantina, o rancho, né? Até muitos falam rancho, que é essa área de convivência. Você percebe que existe essa preocupação com essas áreas de integração familiar, de convivência, com esses ambientes? Eu acho que essas áreas são as protagonistas das fazendas hoje, né? Quando a gente fala em fazenda, o cliente vem, não, eu quero fazer o projeto. Se ele não vai fazer o projeto da casa inteira, ele vai fazer o projeto dessa área gourmet. Então, as varandas, né? Para o fim de tarde, para o chimarrão. Eu acho que isso é algo muito forte nesse setor. Então, esses grandes ambientes de convivência são sempre os queridinhos, né? Digamos assim. Porque eu acho que as pessoas têm essa coisa muito forte já de receber. Então... ele está trabalhando ali, mas normalmente, fazenda, normalmente a gente pensa em fazenda, vem bastante gente, né? Não Família vai no final de semana. Não é um casal que eu vou receber. Então, são grandes espaços, né? Para receber bastante gente. Acho que essa é a... Você falou, né, bastante dessa questão de um ambiente, casas com alma, né? Desse acolhimento. O que significa para você uma casa ter uma identidade? Olha, eu acho que quando eu sento com esse cliente, com os meus clientes de uma forma geral, eu vou ouvi-los e numa conversa muito, muito aberta, eu falo que às vezes é até uma sessão de terapia. O cliente vai trazer algumas questões até da infância,
de algumas faltas que ele teve quando era criança, eu não podia ter isso, aquilo. E a gente vai filtrando essas nuances da história de cada um. E eu vou tentando traduzir isso em um objeto, em texturas, né? Então, a gente vai trazendo essa estampa, digamos assim, para as paredes da casa. Então, eu acho que quando uma pessoa entra, né, nesse ambiente e fala, nossa, mas isso aqui tá a sua cara. Eu falo que os ambientes, eles não têm a identidade do escritório. Eles podem, sim, ter uma característica de coisas que a gente trabalha e que a gente dá valor, né? Acho que isso é natural. Mas cada ambiente tem que ter a cara do seu dono, né? E quando um cliente chega e olha em volta e fala, nossa, eu me reconheço aqui, entre as quatro paredes, né? Essa sensação de pertencimento, é isso que a gente busca. E eu acho que trazer essas histórias para dentro de casa é isso. Então, o meu avô guardava... minha avó guardava o enxoval dentro de um baú. Então, nossa, vamos atrás de um baú. Se você não tem o baú da sua avó, vamos atrás no antiquário desse baú, que toda vez que você lembrar, ainda que não seja aquele da sua avó, você vai lembrar e vai lembrar dela. Então, eu acho que é sobre isso aí. Então, valorizar essas histórias. Você gosta de trazer também, então, esses elementos que remetem a essas lembranças, né? Totalmente. Eu acho que isso é uma das coisas muito fortes do trabalho do nosso escritório. Antigamente, né, é lógico que não é todo móvel antigo que ele é bonito, né? Precisa deixar claro isso, que tem uns móveis antigos Só que você fala... Só porque era da minha avó, então agora a Rafaela falou no ar de primeira não é assim que era também. da minha avó, me trouxe a memória, eu vou resgatar. Mas a gente se depara com verdadeiros tesouros, assim. Tem móveis que me emocionam. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, mas isso aqui é uma joia. Então, assim... A gente olha isso e vai dar valor a isso, né? A gente vai criar uma parede no corredor íntimo com as molduras antigas e com foto dos avós. Um convite de casamento dos avós, do bisavô, enfim. Nossa, a gente tem muito elemento dentro da história de cada um que a gente consegue trabalhar, sabe? Acho que isso é muito, muito rico. É muito fácil. Assim, a gente tem muito elemento para fazer isso ficar bonito. E você falou da questão dele se identificar, né? Desse produtor, dessa produtora se identificarem, né? E eu acho que a casa tem muito disso, né? Aquele lugar para onde você quer voltar no fim do dia, Exato. né? Você falou tudo, assim. Qual foi a minha... O que foi, assim, a minha mudança de chave para eu entender que eu poderia trabalhar com design de interiores? A minha casa no mundo é o meu lugar preferido. E a minha casa, eu sempre tive essa coisa, assim, do voltar para casa. Parece que é um lugar ali, realmente, para eu recarregar minhas energias, para eu estar com a minha família. Eu tenho 2 filhas, então eu falo, nutrir esse nós 4, né? Essa figura desse nós 4 ali dentro de casa. Então, isso sempre foi muito forte para mim. E eu falava, poxa, eu acho que eu queria despertar isso nas pessoas, que as pessoas pudessem sentir essa vontade de voltar para casa. E hoje a gente trabalha para isso. Para despertar em cada um essa vontade de voltar. Acho que essa é a grande sacada, assim, do meu trabalho. Você percebe que existe essa maior valorização dessas raízes, dessas culturas, do agro, dentro dos projetos atuais? Você acha que é só no agro ou você vê isso fora também, na cidade? Você acha que a cidade já... tem buscado, é uma tendência que tem crescido também só na arquitetura rural ou na urbana também? Não, eu acho que de uma forma geral, Adriane, a gente está vivendo um momento de resgate das nossas histórias, de uma forma geral. Tanto que esse minimalismo que eu falei no começo está ficando um pouco de lado e quem está agora na onda, né, na bola da vez, é o maximalismo, que precisa ser bem feito, não é qualquer um que faz, eu brinco que qualquer um faz o minimalista. Agora, o maximalismo, o minimalismo é fácil, o maximalismo não é tão simples, porque muita coisa que precisa casar e fazer sentido, né? Muita mistura. Mas eu sinto que é um movimento no mundo todo, de uma forma geral. Não, sei lá, no mundo não sei, porque na Europa ninguém largou o maximalismo nunca, né? A Europa nunca foi minimalista. Mas eu acredito que aqui no Brasil, sim, seja um movimento que vai além das propriedades rurais. Eu acho que está todo mundo
voltando a olhar para aquela casinha de vó, para o telhadinho, para a cortininha de babadinho. Eu acho que as pessoas começaram a se atentar para isso de novo. Graças a Deus, graças a Deus. Você falando agora até, eu tava aqui pensando, acho que a gente teve uma fase, assim, de aquela coisa, aquelas casas todas iguais, até eu vi esses dias um post falando assim, a casa aqui não tem mais cara de casa, né? Não tem o telhado, Sim. é tudo quadrado, é tudo com vidro, é tudo, né? Às vezes você É uma vai... caixa quadrada. É isso. E você passa, é tudo igual, parece, É. né? Então, assim... Uma casa de revista. Isso. Tem um vídeo que rola aí nas redes sociais que é muito engraçado. Ele pega uma imagem de uma casa linda, como se um cliente trouxesse aquela referência, uma casinha de vó, de telhadinho, coisa mais linda. E se a gente fizesse assim? Aí troca o telhado por um telhado reto, porque aquele telhado vai dar trabalho, a telha vai cair, enfim, põe uma platibanda, põe um telhado reto. Mas aí essa porta, não sei. Aí tira a porta pequenininha, linda, faz uma portona de um ripado, daquela porta de 4 metros de altura. E o tanto que isso vai ficando pelado. Não, mas a planta dá trabalho. Então, tira a planta, porque eu não tenho como cuidar. E fica aquela casa seca, branca, com telhado reto. E que não fala nada sobre ninguém, né? É o que você falou. Aquilo pode ser uma clínica, pode ser um escritório de advocacia, pode ser um depósito, pode ser uma casa. Às vezes você vai olhar a casa pra comprar hoje, né? Nos condomínios. Você vê assim, não aquela casa que foi de alguém que morou ali e fez a casa. É totalmente diferente quando você vê que a pessoa fez a casa pra ela e fez pra vender. Ou quando você vê essas casas que são feitas pra vender, é o que você é tudo igual. E aquela história, né? Põe cinza, põe bege pra gente não enjoar. Eu falo, meu Deus do céu, a gente enjoa do bege. Eu amo bege, mas assim, eu falo, já que é pra enjoar, que todo mundo enjoa de tudo, então vamos colocar uma cor, porque pelo menos durante o tempo em que eu usei essa cor, isso me alimentou de uma forma muito boa, me abraçou a vez que eu cheguei em casa e tava, meu quarto, por exemplo. Meu quarto é xadrez com teto verde, tá? Ele vai me fazer feliz durante 3 anos, 4 anos. Se eu enjoar, eu fui feliz durante esse tempo. Eu não fiquei apática no bege, daí 3 anos eu enjoei. Pelo menos eu vou ter sido feliz durante esse tempo usando cor. Depois você troca a cor, enfim. E você percebe, então, que isso é algo que tem mudado. Tem. Isso é uma mudança que a gente vem vivendo e já bem... Acho que assim, do ano passado para cá, isso vem se intensificando. Com certeza. Quando a gente fala de fazenda também, nós falamos muito de ser sustentável, né? Eu sempre falo que o agro é sustentável. A arquitetura e a sustentabilidade caminham juntas? Totalmente, né? Acho que não tem como fugir mais disso e não tem por que fugir, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, tentar pensar em saídas para aqui, né? No Mato Grosso, principalmente, para a gente poder equilibrar um pouco esse calor, pensar numa energia sustentável, tem energia solar, tem, né? São muitas ferramentas, assim, eu acho que isso não tem como fugir disso. E o que os produtores, as produtoras rurais mais têm pedido nos projetos recentemente? Existe algo que, além disso que a gente falou aqui, né, dessa mudança, né, do padrão dessas casas, existe algo que tem sido recorrente? Ou... Eu acho que é essa busca pela identidade. Eu sinto esse orgulho de bater no peito e dizer, eu sou do agro e eu quero mostrar isso. Então, eu sinto... O pedido é sempre esse, assim, baseado nessa identidade, deixar isso muito aparente. Desse equilíbrio entre função, beleza e identidade. Né? A gente precisa respeitar os fluxos, né? Que é isso que eu te falei, da circulação de pessoas. Então, vou ter um ambiente grande para receber várias pessoas ali. Eu preciso ter uma certa individualidade, ainda que seja um ambiente que vão haver mais pessoas circulando. Mas eu acho que a grande cereja aí é justamente essa coisa da identidade que vem muito forte. E eu acho que na fazenda também tem um diferencial que tem que ser funcional, né? Às vezes uma casa na cidade, às vezes tem até um ambiente ali, aquele cômodo que você vê que acho que ninguém nem usa, que fica ali que ele é bonito, mas assim, o sofá às vezes não é confortável. Exatamente. Né? E você falou uma questão assim, essa função, não adianta eu ficar pensando num tapete caríssimo, que não vai poder pisar. Chega com a bota cheia de terra. Porque a poeira, ela vai acontecer, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Os ambientes não podem ser tão clarinhos.
um piso que seja mais fácil para limpar, ou um piso que não apareça tanta sujeira. Eu amo esses pisos de cerâmica, terracota, que eu acho que tem tudo a ver. Então, assim, esse olhar para algo e para também que seja algo duradouro, né? Um móvel mais robusto, não pode ser nada muito delicado, né? Então, assim, um móvel de madeira maciça, que eu vou poder pôr uma panela e que aquilo não vai estragar, que aquilo não vai... Que com o tempo aquela mancha que fica ali, ela vai fazer parte da história, mas não vai ser algo que vai denegrir o projeto, né? Então, acho que uma mobília mais resistente também é algo importante. Até porque eu falo assim, às vezes, quem tá na cidade, tá bom, não gosto de cozinhar, eu vou todo dia, eu vou sair, vou pedir um iFood, eu vou sair. Lá não eu tem, falo, gente, né? na fazenda não tem, hoje vamos pedir uma pizza. Você pode comprar e congelar a pizza, mas assim... Sim. O café da manhã ali, você vai ter que fazer. Então, acho que a Casa do Campo, acho que tem muito essa questão da cantina, que a gente estava falando no começo, porque mesmo que você tenha quem vai fazer ali, né? Sim, sim. Mas assim, mas alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Então, assim, as refeições ali, você tá ali e as refeições são ali, né? Eu acho que tem muito essa questão do alimento, de fazer essa comida ali também nas casas de fazenda, né? Que acho que é uma diferença também. Sim, eu acho que isso é diferente daqui, né? Até do eletro, né? Vai ser um eletrodoméstico mais robusto, um forno maior para entrar uma assadeira com um porco inteiro, né? Diferente das casas que a gente vai falar, que você vai fazer uma comida mais simples. Uma comida mais simples não, uma comida, ao contrário, mais sofisticada, em menor quantidade. Na fazenda, a gente tem essa proporção aumentada, né? A churrasqueira que não pode faltar, né? Os churrascos gaúchos que não, né? Que a gente estava falando, o que não pode faltar numa casa de fazenda? Se você é do agro, e principalmente se você tem um pé lá no Rio Grande do Sul... uma churrasqueira não vai ter como. Acho que a primeira coisa que tá lá tem que ter a churrasqueira, né? Porque o churrasco no final de semana é obrigatório, né? E agora, Rafaela, a gente falou um pouquinho, né, assim, dessa essência, desse seu estilo, da sua identidade, das casas com identidade, com alma. Eu quero trazer um pouco, né, para o momento, né, que você está vivendo agora, que nesse ano você assina um ambiente que traz essa proposta, que traz toda essa identidade, exatamente para dentro do agro, né, em um dos eventos, um dos maiores eventos de arquitetura do país, que é a Casa Cor, Casa Cor Cuiabá, né, que Casa Cor esse ano faz 25 anos. Sim. E exatamente vai ser uma casa, né, nesse ano. E você assina através da Farmhouse, que é esse ambiente de fazenda, junto com mulheres do agro. Eu queria que você falasse qual que foi, como que foi o desafio, né? Você está aí, nós estamos há poucos dias. Sim, a gente está ali, deu uma paradinha na montagem para vir aqui. Na loucura, né? Como que foi o desafio de traduzir essa essência da vida do campo para um espaço de exposição, né? Uma vitrine sem perder a sua autenticidade. Foi realmente um desafio, né? Fiquei muito feliz, né, com esse convite, mas confesso que foi um desafio porque eu tenho mulheres que precisam ser representadas, né? Mulheres muito fortes que precisam ser representadas ali. Em contrapartida, eu tenho também a minha identidade como profissional dentro de uma mostra, né? Que a gente, quando vai para uma mostra, você quer mostrar a sua identidade, a identidade do escritório. E eu também não queria trazer nada que fosse caricato. Não queria, como eu bem conversei com vocês, bem no comecinho, quando a gente conversou, né? É diferente de eu entrar numa casa de fazenda de vocês. Por quê? Porque eu estou numa mostra. Eu preciso um pouco mais de poesia, eu preciso um pouco mais de bossa. Né? É diferente um pouco da gente entrar numa casa de fazenda comum, digamos assim, ainda que uma casa bem decorada, né? Então, eu quis trazer um equilíbrio entre a força que eu vejo em vocês e também quis trazer essa delicadeza, essa coisa das memórias, da história. Então, a gente quis fazer essa mescla, né? Então, você vai entrar, você vai sentir esse ambiente, você vai sentir É para isso, né? Espero que sintam, quando entrarem, essa força, mas sem perder essa delicadeza feminina dessas mulheres, porque eu acho que é isso que faz, esse olhar feminino que dá um algo a mais aí nesse projeto, né?
E o que caracteriza uma verdadeira arquitetura farmhouse, né? Por que esse estilo tem gerado tanta identificação hoje? Eu falo que, na verdade, eu acho que essa cultura do campo está muito em alta, né? Você vê Muito. na moda, assim, eu não sei, eu tô com essa sensação de que as pessoas têm mesmo colocado o olhar para o belo, Sim, né? De trazer sim. isso para a moda, para vários ambientes, né? Como que você percebe isso dentro dos... Eu acho que o agro, se hoje nacionalmente ele não tem como, né? Ele é uma fatia imensa da nossa economia, se não falar a principal, né? Se a gente puder falar assim. E eu acredito que sim, ele está influenciando muito esse entorno. Agora, essas franjas, eu tenho visto bastante coisa com essa referência, né? Bem mesmo do agro. E para dentro dos ambientes, eu acho que é justamente essa mistura desse rústico com um toque de coisas mais clássicas. Eu acho que é isso que vai trazer essa identidade mesmo, essa identificação com o agro, né? Essa coisa desse toque rústico, sem ficar também um galpãozão, mas com uma certa sofisticação. Então, eu acho que é um pouco dessa mescla aí. E o que você pode adiantar, né? Na verdade, esse ambiente é como se ele fosse É como se fosse a cantina, a sala de convivência, né? Então, é um ambiente que a gente vai ter uma cozinha, aí temos uma mesa de refeição e temos uma sala ali de conversa com uma televisão, né? Um ambiente só, como se fosse um grande espaço gourmet. E ali fora uma varandinha, assim, uma coisa bem como se a gente estivesse chegando numa casinha de fazenda mesmo. Eu sei que a gente tem que deixar todo mundo curioso, né? Mas o que você pode dar de spoiler? De algum item? Nós falamos aqui muito sobre coisa de memória. Inclusive, já falando aqui, a Rafa falou assim, vamos usar coisas do acervo, né? Sim, coisas, inclusive... de vocês, das fazendas, né? Das fazendas, né? Então, tem itens lá que são de acervo mesmo, pessoal, que contam histórias. Que contam então, o que a gente pode dar... De spoiler. Eu sou tão ciumenta com as minhas coisas. Geni me manda um vídeo que mostrava tudo. Eu falei, Geni, pelo amor de Deus, não pode postar isso, não. Mas eu acho que na parte da cozinha ali tem os tachos de cobre, que eu acho que isso é algo muito característico das fazendas. É uma lembrança da minha mãe, da casa do avô, que era no sítio, que daí eu também aproveitei esse link com algo da minha identidade um pouco. A gente tem um fogão que é um acontecimento, assim, muito maravilhoso. E eu penso que essas casas, a fazenda, sempre a figura da cozinheira é uma figura muito importante, né? Ou dessa mãe que cozinha, dessa avó que cozinha, daqueles doces que a gente fazia nos tachos. É o lugar que a família se reúne, né? É o coração, né? É o coração dessa casa. Então, eu acho que esse fogão é a estrela. E esses tachos muito bonitos, assim, em cobre, vão ser... Existe... Aí tem lá um tapete, que é uma pele. Vai ter bastante coisa, bastante elemento que vai fazer essa referência. E o tema desse ano é mente e coração, né? Então, traduz muito isso que você falou aqui, né? Que é o que você faz. Essa junção, né? É um lado funcional, mas um lado emocional também, que traz à tona esses sentimentos todos. Existe algo que se você pudesse escolher assim, isso aqui é o que representa o agro? Depois de tudo isso que a gente viveu aí nesses meses, nossa, que pergunta difícil. Ai, meu Deus, me pediu para resumir. Uma pessoa que gosta tanto de muita coisa. Ai, meu Deus. Eu acho que não tem, assim, um elemento, tá? Eu acho que o que mais eu percebi de vocês foi esse orgulho, eu acho, de fazer parte desse... Vocês falam, assim, como eu vejo o olhinho de vocês brilharem quando vocês trazem essa bandeira do agro, que é bonito amor, de né? ver. Então, eu acho que talvez o maior elemento seja o amor pela família, esse amor pelo negócio de vocês, que ele não é só um negócio, ele é essência mesmo, né? Algo forte. Eu acho que, na minha visão também, assim, dando um spoiler também, que eu acho a fé também, né? Que eu acho que... Sim, esse é um cantinho que a gente vai ter lá, que a gente né? tem, né? Que eu falo que
eu acho que se você está no agro e não tem fé, eu não sei como você está na atividade ainda, porque... Porque tem hora que só se apegando, né? Porque Assim, é uma empresa a céu aberto e assim, é uma coisa também muito forte, né, nessas famílias, nessas fazendas, né? Essa fé. Então, assim, o que a gente pode falar é que tá lindo, né? Ai, que bom. Eu espero atender às expectativas de vocês e espero que quando vocês abrirem as porteiras, que vocês se reconheçam ali. Acho que essa é a minha vontade maior. E vai ter uma programação, né? Vão ter várias coisas acontecendo. Se você quiser, né, deixar o convite para quem está nos assistindo. Quero fazer esse convite, né? A partir de 26 de junho. A Casa Cor vai estar aberta, nosso espaço Farmhouse vai estar aberto de terça a domingo. Então, de terça a sábado, das 3 da tarde até as 22 horas. E aos domingos, de 11 às 18 horas. Lembrando que tem um restaurante ali, né? O nosso ambiente é um ambiente externo. E vai ter um restaurante que vai funcionar, inclusive, nos almoços de domingo. Então, acho que vai ser algo bem diferente, bem legal nesse ano aí, nessa comemoração dos 25 anos. E, Rafaela, para a gente encerrar, eu queria que você falasse o que essa profissão sua representa para você e qual que é o legado que você deseja deixar com isso, com esse seu trabalho. E olha, a parcela do meu trabalho na minha vida, ela tem uma o trabalho na minha vida tem uma parcela muito grande. Esse trabalho, ele é uma parte de mim, assim, muito forte. Tudo que eu faço vem daqui de dentro, vem do meu coração, nasce aqui primeiro. Às vezes é até piegas, mas é real. O meu trabalho me emociona. E eu só tô satisfeita quando eu olho para ele e me sinto emocionada. Então, o meu legado, acho que é o amor pelo que eu faço. Acho que é isso. Eu tento deixar isso para as minhas filhas, se elas puderem... eu peço, assim, encarecidamente para Deus que possa dar esse presente para elas, que elas descubram algo que faça o coração delas acelerar e elas poderem trabalhar com isso o resto da vida, seria perfeito. Porque hoje é o que acontece comigo, graças a Deus. Rafaela, obrigada pela sua participação, por você compartilhar esse trabalho lindo, que é um propósito, né? Que eu falo que é o propósito de realizar e materializar sonhos, né? Sim. Porque quando a gente fala de casa, desse ambiente, eu acho que é a materialização de um sonho, né? Todo mundo acha que tem, eu sonho com a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, né? Eu acho que a casa é um dos maiores sonhos de todas... De todo mundo, né? É algo muito grande na vida das pessoas, né? Então, obrigada por compartilhar esse trabalho. Parabéns. Obrigada a você pelo convite. Adorei conversar com você. E você que nos acompanhou, lembre-se, mais do que paredes e móveis, uma casa conta histórias. E no agro, essas histórias carregam tradição, família, trabalho e legado. Esse foi mais um episódio do Agro de Primeira. Nos vemos no nosso próximo episódio. Obrigada pela sua companhia.